18. Vamos ler Romanos 10, 17 ao 18. Que a fé, ela é dependente de decisão. E para que a gente possa ter decisão, nós precisamos ouvir, né? E logo a gente aprende na palavra do Senhor, que diz, logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A outra versão está, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente começa a entender o seguinte, para que a gente possa ter fé, nós dependemos de decisão. Nós decidimos a crer, e por crer, nós temos fé naquilo que nós ouvimos. Então, uma decisão nos leva a crer em algo que nós ouvimos. E o que nós ouvimos? Devemos ouvir constantemente a palavra do Senhor. Então, a gente começa a partir desses princípios. E quando a gente faz a nossa profissão de fé, a gente fala aquilo que nós ouvimos e cremos, e colocamos a nossa determinação que isso vai acontecer. Na verdade, quando nós aprendemos a palavra do Senhor, meditamos nela e confiamos nela, quem somos nós? Nós somos meros repetidores da palavra de Deus. Nós somos aqueles que repetimos o que Jesus escreveu para nós, o que Jesus deixou para nós, o que Jesus falou para nós. Nós somos anunciadores da palavra de Deus, que gera fé, deixada por Cristo Jesus. Se nós olharmos para todo o Novo Evangelho, né, o Evangelho, Novo Testamento, o Evangelho, a gente vai encontrar Jesus determinando para nós decisões para serem tomadas, para que a nossa fé fosse determinada naquilo que Ele deixou escrito para nós. Nós sabemos que nós vivemos dentro da dispensação da graça. E por vivermos dentro da dispensação da graça, nós precisamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, no seu testemunho, nos seus ditos, nos seus feitos. Então, todas aquelas vezes que a gente olha Jesus escolhendo os seus discípulos, né, os seus 12, os primeiros a seguirem com ele, ele escolheu um por um, e ali ele começou a falar sobre o reino de Deus, a falar sobre o reino de Deus. E o importante é que para esses 12 seguirem a Jesus, eles tiveram que estabelecer uma decisão. E a decisão foi deixar tudo e seguir a Jesus. Então, baseado em quê? Baseado no que Jesus disse para eles. Como ele disse para Pedro, Pedro, vem, eu te farei pescador de homens, de almas. E assim ele foi falando com um, falando com o outro, e eles colocaram sobre Jesus a fé. De imediato em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus estava sendo anunciado, estava sendo chamado. E eles já esperavam, porque havia dentro do Antigo Testamento o anúncio que o Messias viria. Então, eles colocaram a decisão deles em seguir a Jesus, e mediante o andamento deles, ou a andância deles com Jesus, eles foram ouvindo a palavra, e a fé deles foi crescendo. E a pergunta nessa noite, o que nós temos ouvido? O que nós estamos dando mais ouvido nesses últimos dias? É a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Ou o que está se falando? Se a gente for olhar para o que está se falando, as notícias não são boas, né? Não são muito boas. As notícias são tristes. Algumas luzes, alguns focos de luzes de esperança surgem aqui e acolá, e a gente vai vivendo desses lampejos de esperança, mas sabendo que em algum momento essa história vai mudar. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente encontra ensinamentos e segmentos que Jesus nos deixou. Para quê? Para que a gente possa depositar a nossa fé nesses ensinamentos e a gente não venha desfrutar
fale-se. Vamos ver algumas passagens na Bíblia que eu gostaria que você meditasse comigo. Vamos para Romanos, aliás, não é Romanos, vamos para Gálatas 2, versículo 3 ao versículo de número 5. Gálatas 2, versículo 3 ao versículo ao 5. Diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. O que Paulo está falando aí em Gálatas? Porque a igreja de Gálatas estava sofrendo por pessoas que entraram no meio deles, no meio do povo que já tinha se convertido, estava no processo da consolidação, e começou a introduzir ensinamentos errôneos, né? Ainda persistiam que para ser salvo tinha que ser circuncidado, né? Para que tivesse parte da linhagem tinha que ser circuncidado, e a lei de Moisés estava imperando naquele meio daquele povo que ainda não tinha se deixado, se libertado de tudo aquilo. Então, isso eles começavam a pegar a cabeça das pessoas que eram novas no Evangelho de Cristo, no Evangelho, no Novo Testamento, e começavam a ensinar uma série de coisas que Jesus já dizia, que essas coisas já estavam sendo, já tinham sido superadas, porque Jesus completou tudo isso. Quando Paulo fala isso a eles, esse é pós-Jesus, depois de Jesus morrer na cruz, ele diz: Pai, está consumado, né? Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir. Então eles estão tentando escravizar a mente desses irmãos em Gálatas com o quê? Com ensinamentos errados. Então aí entra aquela questão: o que você está ouvindo? Porque às vezes a gente começa a tubiar na nossa fé, porque estamos ouvindo coisas que não nos animam na fé. Não nos anima. É por isso que a gente tem que visar na nossa mente, na nossa confissão de fé, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus determinou para nós. E tem uma série de coisas aí errôneas, irmão, ensinamentos errôneos. A gente não vai entrar aqui na mera da questão, porque o nosso tempo é curto, mas errôneo. Eu quero dizer uma coisa para você: nós não precisamos subir um monte para ouvir a voz de Deus. Eu não quero dizer que quem sobe o monte está errado, não. Sobe o monte está lá, as pernas de cada um. A gente não pode se envolver nessas coisas, mas não quer dizer que só no monte que a gente vai ouvir a Deus. Primeiro, que Jesus não manda nem subir o monte. Jesus manda você entrar no silêncio do seu quarto, no secreto do seu quarto, e buscar ali, conversar e falar com Deus. Então, não é 40 dias de jejum que Deus vai abrir a mente da pessoa e mostrar o mistério. O que tinha que ser revelado já foi revelado. Da parte de Deus já foi revelado. Nós sabemos que o Messias viria, agora ele veio. Nós sabemos que ele veio. Nós sabemos que ele morreu por nós. Nós sabemos que ele ressuscitou por nós. E nós sabemos para onde nós vamos. O mistério já está revelado. Agora tem coisas que só no céu nós iremos ver, né? Mas então, é o que eu quero dizer: tem pessoas que estão escravizadas por outras. Quer ver uma concepção errônea que a gente vê aí? Se a gente for para o meio pentecostal, nosso meio, o meio de igreja avivada, se você for perguntar a ela qual é a sua concepção de um homem cheio de unção, de um pregador ou uma pregadora cheia de unção, eles vão dizer: pô, ela ali é fogo puro, ela fala em língua, ela e revela, ele vê o seu. Essa, irmão, isso é concepção errônea de unção, segundo o ensinamento de Cristo. Isso não é unção, isso é manifestação do Espírito Santo. Isso não é diabo, isso não é pecado, isso não é errado, nada disso estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não é unção, porque a Bíblia nos ensina, no primeiro sermão de Jesus. Vamos ver o que é unção? Vamos ver o que é unção em relação ao que Jesus deixou para nós. Jesus fez, a primeira pregação de Jesus
está lá em Lucas 4, 18 e 19. Olha o que Lucas 4, 19 diz. Lucas 4, 19. 18. Volta no 18. É o mesmo que está em Isaías 61. Olha aqui, olha o que Jesus diz sobre unção. Olha, se você for olhar lá na formação da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas também fala, ele fala assim, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus, da virtude de Deus, alguns falam virtude, poder de Deus, né? E depois vocês saem a pregar em toda parte, aqui, acolá, orando pelos enfermos. Não é isso? A gente encontra isso. Mas olha o que Jesus, eu estou falando de unção, eu não estou falando de manifestação. Olha o que Jesus diz para nós, amigo. O Espírito do Senhor Jesus declarando isso, hein? Dentro de uma sinagoga, está sobre mim, porquanto me ungiu, olha aí, para anunciar as boas novas. Epa! A unção é para quê? A unção é para pregar o Evangelho. Viu? Primeiro, é o primor, vem no primeiro degrau da escada, vamos dizer assim, para ficar, ou na primeira estante do móvel, é pregar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Epa, aí são os cativos, a gente vai libertar ele em nome do Senhor Jesus. Aí é Jesus falando sobre ele, e nós fazemos no nome dele, né? E reis, aí a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos. A restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, a primeira manifestação de uma pessoa ungida é aquela que anuncia o Evangelho. E anunciando o Evangelho, aí o Senhor faz as proezas que Ele quer fazer. Aí vem lá, proclamar a libertação, libertar aos cativos, a restauração da vida aos cegos, e para pôr a libertação aos oprimidos. Então, nada dessa concepção que a gente encontra por aí, não é papatinho de fogo, não é o quebra aqui, o quebra ali, o corre na igreja, joga lento, nada disso é unção, nada disso. Eu não estou criticando, eu estou apenas dizendo que não é unção. Isso é manifestação do Espírito de Deus. Uns verdadeiramente, outros minimamente. Aí eu não posso analisar a vida de ninguém. Cada um analisa a sua própria. Então, quando a gente vai dirigir a palavra, este homem é um homem ungido do Senhor, é cheio da unção, a gente tem que avaliar primeiro o que ele ensina. Porque eu vejo muita gente entregando mais recado do que explicando o Evangelho. E Jesus disse, eu vim para proclamar, para anunciar, né? Anunciar as boas novas aos pobres. Então, a gente precisa entender dessas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente vai crer numa pessoa dessa, a gente vai matar a nossa fé. Porque às vezes não acontece o que elas dizem que vai acontecer. E é triste, irmão, quando alguém recebe uma profecia, quando alguém recebe um recado, que até então, entre aspas, é de Deus, quem está entregando é um pregador, uma pregadora, um profeta, uma profetisa, não sei, estou falando em tese, e aquilo não acontece. A pessoa morre, aquilo desmotiva, aquilo tira toda aquela atração pela palavra do Senhor. Por quê? Porque eu conheço pessoas que abandonaram a igreja por causa disso. Alguns abandonam por causa da vergonha que passam. Outros abandonam porque falam, mas não acontece. E outros falam e acontece. Entendeu? Mas a gente tem que entender que tem que ter um pouco de cuidado nisso tudo aí. A nossa fé, ela vem sempre por ouvir os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos viver seguindo a lei de Moisés. Nós temos que seguir a lei do Senhor. A tradição. Quando Jesus fala sobre aquela casta de demônio, né, sobre o demônio do dízimo,
das ofertas, e fala, com essa casta aí, só jejum e oração, essas coisas assim. Acho que foi sobre isso que ele falou, se não me falha a memória. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O fazer jejum, ele não pode ser quando você faz jejum. O seu jejum tem que ser, o meu jejum, o nosso, tem que ser para a gente ter um momento de intimidade com Deus. Não para barganhar com Deus. Eu vou fazer o jejum porque eu preciso de uma resposta de Deus, para Deus me dar uma resposta. Irmãos, isso é um costume antigo da lei mosaica, tá? Isso é um costume antigo da lei mosaica, que Jesus não ensina assim. Se você vive um momento da graça, se nós vivemos um momento da confissão de fé, e se nós cremos que Jesus fez tudo o que precisava fazer por nós temos intimidade com Jesus todos os dias, todas as horas. Ou você acha que é necessário você ou eu, nós, fazermos um sacrifício além do que Deus pede para receber de Deus alguma coisa que Ele ainda não te deu? Não é necessário, porque a Bíblia diz que tudo que nós precisamos, Deus já sabe. Tá? Mas se eu quiser fazer um jejum porque eu estou doente, quero ser curado, faça, não tem nada. Mas faça para você se aproximar de Deus. Não é para ganhar, porque Ele também vai te curar se você não fizer. Se Ele tiver que te curar, Ele te cura sem precisar fazer um jejum. Não é que o jejum é errado, não me leve para esse lugar, mas me leve uma coisa, o seguinte: não pode ser assim uma barganha. Você está me entendendo? É muito bom você tirar um dia ou dois, uma semana, como queira, e fazer um propósito com Deus. Você tem Deus. Para que Deus possa fazer o quê? Nada, para que Deus aceite o seu. Ingratidão a Deus, por amor a Deus, se aproximar mais. Poxa, eu tenho andado uma vida tão agitada, uma vida tão ligada às coisas, eu estou sem muito tempo para poder me dedicar a Deus. Eu vou tirar agora essa semana, vou fazer um propósito com Deus, vou fazer um jejum. Só que quando topa de jejum, irmão, jejum só tem um: é você não comer. Isso é jejum. Agora, parar de falar no telefone, parar de entrar no Facebook, parar de comer chocolate, parar Irmão, isso aí não é jejum. Isso é propósito. Estou falando jejum de palavras, um tumulto. Não, isso não é jejum. Não existe jejum de palavra. Nem Daniel fez jejum. Daniel não fez jejum. Daniel fez um propósito. Tem traduções que falam que é jejum, mas ele comeu legumes. O jejum é a abstinência total de alimento. Jesus fez, Moisés fez, não comeu. Sabe? Então, tem coisas, irmãos, que a gente aprende e às vezes, em vez de melhorar a nossa fé, mata a nossa fé. Porque a gente aprende errado. A gente aprende errado. A gente precisa discernir a voz de Deus. O que Deus fala. Se a voz de Deus ela é repetida através da palavra dele. Quando você lê a palavra, você está ouvindo a voz, você não escuta Deus aqui na rua ou no quarto da sua casa. Você pode até escutar, mas não é muito comum. Agora, toda vez que você lê a Bíblia, você escuta Deus. Deus está falando. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a voz verdadeiramente de Deus. Porque tem gente ouvindo voz demais que não é de Deus. Quer ver uma coisa? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu não era pastor ainda. Eu era evangelista numa igreja. E por eu ter vindo do lado espírita das coisas, ter me convertido, saindo do espiritismo, me converti, eu tinha algumas sensibilidades, ainda tenho de vez em quando, algumas sensibilidades no espiritual, de ver algumas coisas, de escutar algumas coisas, cheiro de algumas coisas, eu sinto. A gente não fala mais, porque ficou tão comum, e a minha preocupação também com as coisas de Deus, que isso não tem mais valor, eu não atento mais para isso,
E então eu estava conversando, um dia eu estava no escritório da igreja, e na igreja, nessa igreja, tinha um casal que ele dava muito problema com o pastor da igreja, que não era eu era só evangelista. Mas eu dava audiência lá na igreja, eu ficava lá um dia, ele ficava no outro. Eu estava limpando a igreja, varrendo a igreja, na entrada, eu escutei uma voz dizendo: fulano vem aí, mas uma voz bem clara, falando o nome da pessoa. E eu olhei, não vi ninguém. Olhei pela porta, ali uma porta de vidro, olhei, não vi ninguém. Quando eu virei as costas, o homem entrou lá na porta, uma mulher. E eu vi, realmente, aí estava em Cristo, eu conversei com eles, estava orando, eles foram embora, tudo bem. Eu contando isso para o pastor conhecido nosso, nós estávamos na época do encontro com Deus, e esse pastor era uma das lideranças que vinham de fora para implantar um encontro com Deus na época. Ele disse: quando for assim, você conversa com o Espírito. Eu digo: eu vou conversar com o Espírito? Conversa com ele. Eu digo: não, o único Espírito que eu converso é com o Espírito de Deus. Eu sei que o diabo fala, eu sei que o diabo vê, eu sei que o diabo fala. Eu vim de lá. Por que eu vou viver nesta prática, se agora a minha visão é outra? Se tem alguém que eu tenho que conversar e ouvir, é o Espírito de Deus que foi deixado pelo próprio Jesus para nos consolar, para ser o nosso amigo. Então, a esse eu ouço. Mas esse que eu ouvi, eu tenho certeza que não era o Espírito Santo. Porque ele eu tenho certeza, irmão, porque eu sei o que eu sinto. Eu sabia o que eu sentia, o que eu senti naquele dia. E eu sei que aquilo ali era uma anunciação do demônio, anunciando que o cara era totalmente endemoniado. Você está me entendendo? O negócio foi feio. E ali a gente conseguiu fazer tudo. E a gente tem que dar ouvido e conhecer a palavra, a voz de Jesus. Sabe? A gente tem que estar com o ouvido sensível para ouvir. O próprio Jesus disse que as ovelhas dele, elas são sensíveis à sua voz. E elas conhecem a voz do pastor, a voz dele. Lembra no livro de Apocalipse, acho que é 3:20, se não me engano, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não diz que eu ouvi eu bater, ele diz ouvir. Por que ele bate então, se ele está falando? Não é verdade? Se ele está batendo, não precisa falar. Mas ele fala assim: se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é verdade? Então, não é a batida, mas é a voz. Sabe? E Jesus diz: eu sou o pastor, e as minhas ovelhas me ouvem e conhecem a minha voz. A gente tem que sempre parar para discernir que voz que nós estamos ouvindo. Que voz? Uma vez eu estava com Cíntia, eu e Cíntia estávamos em determinado lugar, e ali tinha uma conversa, né, uma discussão, um debate, uma conversa normal assim, sobre igreja. E aí a gente estava conversando e estava falando sobre as situações das igrejas na época, e o entra e sai da igreja, que sempre tem, né? Tudo que é lugar tem, sempre tem. E a pessoa falou assim: isso é o pecado dentro da igreja. O pecado dentro da igreja esvazia a igreja. Deus arreia a mão e esvazia a igreja. Aí eu falei assim: sabe que eu não sou favorável a isso? Eu não creio nisso. E aqueles que não pecam, eles vão sofrer por causa daquele que peca? E tem uma coisa: a igreja não foi feita para santo, não. A igreja foi feita para pecador. Se peca e está lá dentro, ainda bem que vai ouvir a palavra, tem uma chance enorme de se arrepender. Esse aqui é um lugar onde as pessoas entram doentes, aonde fica doente, aonde permanece doente, e o Senhor vai tratando, vai tratando. O único lugar que essas pessoas podem ser curadas é aqui dentro. Então eu prefiro a igreja cheia de pecadores, e a gente vai trabalhando, do que uma igreja cheia de santos que não são santos. Não são santos.
Porque quem é santo? A Bíblia diz que nós somos santos. Mas eu estou falando de um santo que tem acesso direto. Um santo que tem acesso direto. E se você não foi arrebatado, nem eu, a gente ainda não é esse santo. Não somos. Então a igreja é lugar realmente disso. Eu digo, eu não aceito não. Eu não aceito que Deus vai fazer a igreja daqueles que não pecam, ou então se mantém, se preserva, tem uma vida regrada diante de Deus. Sentiu a insatisfação, a tristeza de ver uma igreja fechar, porque um ou dois pecou e Deus puniu a igreja. Deus não vai punir. Deus não é um Deus punidor. As pessoas estão erradas em relação a Deus. Não, as pessoas. Deus não é um Deus que anda com machado na mão. Deus não é um Deus que anda com porrete na mão. Pecou e pum, a lei acabou. A lei, irmão, acabou. Porque se fosse assim, nem você estaria aqui, nem eu estaria aqui. A lei acabou. Agora nós vivemos o que Jesus diz: vocês vivem na graça. Na graça. E vocês vivem naquilo que eu trouxe para vocês e dei de graça por vocês. Vocês iam morrer, eu morri no lugar de vocês. E todos os seus pecados já foram perdoados. Então é isso que a gente, sabe, precisamos ouvir. Agora, isso não me dá o direito, nem a você, da gente viver errando, pecando, uma vida totalmente desregrada de Deus. Não, é pelo contrário. É para não te dar uma opressão, apertar os seus parafusos, para você não ficar oprimido. Jesus faz isso para que você tenha liberdade, mas consciência. A lei é para quem não tem consciência. A lei ali fora da rua, a placa da rua, que está, não atravesse, stop. Tem ali por quê? Porque tem pessoas que não respeitam. A gente põe aqui todo domingo 2 cones com uma placa: reduz a velocidade. Pessoas atravessando a rua, bota uma aqui e uma lá. Para quê? Para que quando as pessoas descem aqui, elas possam ver pessoas que vão atravessar, elas reduzem para a pessoa anda no meio dos cones. O que é isso? Isso é uma lei. Lei para que as pessoas possam ultrapassar. Porque senão eles descem direto e atropelam todo mundo. Lei é para quem não tem controle, para quem não tem respeito. Por isso que a lei acabou. Agora nós vivemos na dispensação da graça de Cristo Jesus. Nós vivemos debaixo de um Deus que morreu por nós e nos deu vida. Nós somos livres. Nós somos livres para dizer não ao pecado. Nós somos livres para dizer não ao que quer nos destruir. Nós somos livres para dizer não, porque eu não quero fazer isso, porque isso atrapalha a minha vida com Deus. Não é livre para fazer o que quer. Você é até livre, eu sou até livre para fazer o que quer. Mas não se esqueça que nós somos adultos e conscientes e daremos conta do nosso posicionamento. Mas mesmo assim nós somos livres. Então, já se somos livres, entendemos do preço da cruz e do Calvário, eu coloco a minha fé, você coloca a sua fé, a igreja coloca a fé da igreja naquele que nos libertou e nos fez livre. E nele nós confiamos e decretamos a nossa confissão de fé. Em Cristo Jesus eu sou livre, sou salvo, sou próspero, vou herdar o céu e ninguém vai me tirar das mãos de Jesus. Então, Jesus nos trouxe a graça, nos transmitiu a graça e nos deu a fé. Ele nos deu a fé. E é por isso que eu trouxe para vocês essa parte de Lucas 4,18. É o mesmo que está lá em Isaías 61. Incrível! Olha, 400 anos, ou um pouco mais, do silêncio de Deus, né? Antes disso, o próprio profeta já dizia, lá no 61, quer ver? Põe lá no 61 para mim, minha filha, versículo 1, Isaías 61, olha, nós lemos Lucas 4, hein? Nós lemos Lucas 4, você vai ver lá no Isaías 61, versículo 1 em diante, vai dizer, olha lá, a mesma coisa, o que Isaías disse antes de Jesus, olha, Jesus, depois é que veio Jesus.
Aí Jesus falou a mesma coisa lá: o Espírito de Deus está sobre mim. Olha Isaías falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Vai um pouquinho mais na frente para mim, o 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Está vendo o que Isaías disse lá no Antigo Testamento? Aí Jesus depois vem aí, fala a mesma coisa do primeiro sermão dele, e aí Lucas vai e registra isso para que fique confirmado. Irmãos, a gente precisa ouvir a voz e conhecer a voz de Jesus na nossa vida. E a nossa fé, ela vai crescer cada vez mais, porque a gente conhece a voz do nosso Mestre. Amém, Mestre? Amém? Vamos orar nesse momento, vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, vamos entregar, porque nós sabemos que nós dependemos desse Deus, somos totalmente dependentes desse Deus, somos filhos, somos herdeiros, mas dependentes demais desse Deus. Por mais que a gente seja maduro na idade, mas na dependência de Deus, nós somos meninos, bebezinhos. Dependemos demais para comer, para beber, para viver, para dormir, para acordar, para trabalhar, para andar, para existir. Fôlego de vida, dependemos demais desse Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pedido de oração, você apresenta aí nas mãos do Senhor, entrega na mão do Senhor, deposite na mão dele e tenha fé que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela direção que o Senhor nos dá. Os momentos rápidos, ó Deus, momentos bem curtos de palavra, mas, ó Deus, uma palavra que nos traz ao pensamento, a meditar naquela parte que o Senhor nos deixa como ensinamento. Pai, nós nunca iremos nos afastar da tua palavra. E os nossos ouvidos estarão sempre apurados, limpos, para ouvir somente a tua voz. Precisamos ouvir mais e mais a tua voz, para que a nossa fé seja constante, consciente, firme, forte no Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos que aqui chegaram, obrigado por essa igreja aberta, obrigado, meu Pai, porque nós temos visto as tuas mãos sobre nós. E temos certeza, Senhor, que amanhã será um novo dia, porque o melhor em Ti ainda está por vir. E nós confiamos no Senhor, depositamos no Senhor a nossa fé. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações de Cristo Jesus e do Espírito Santo esteja com todos os irmãos na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, a paz do Senhor.